Certo. Doutora Marcela, vamos falar sobre perda de memória. Eu só não posso esquecer a pergunta. Por favor. Senão a gente já sai daqui para consulta. Verdade. Ou pode fazer aqui no ar mesmo, né? Vamos fazer uma consulta aqui no ar. O que é que define essa perda de memória? Bom, Neide, tema de ótima escolha, né? Muito relevante para nós. A perda de memória, ela é uma condição altamente frequente, né? Uma queixa trazida ao consultório médico, de modo geral, rotineiramente, principalmente por aqueles profissionais que atendem os pacientes idosos, né? Queixa muito comum. E a perda de memória, ela traduz basicamente no famoso esquecimento, né? E isso a gente encontra no nosso dia a dia nas mais diversas situações rotineiras. Desde esquecer onde deixamos um objeto, a procurar uma coisa que deixamos num lugar e não encontramos mais, a esquecer de compromissos, esquecer de atividades que fizemos no dia anterior, esquecer de nome de pessoas, né, próximo do nosso convívio, esquecer às vezes de um trajeto que é da nossa rotina. Então as situações são variadas em que a gente pode manifestar esse esquecimento, né? E nem sempre isso significa uma doença, nem sempre significa algo preocupante. Pode ser uma situação aceitável, mas pode também ser sinal de que algo em nós não está bom. Uhum. Mas me parece que no dia a dia as pessoas elas estão com esse hábito do esquecimento, né? E me parece que está em todas as idades. Isso procede? Sim, realmente essa queixa ela tem se mostrado mais frequente, né? Isso a gente justifica por duas situações assim muito evidentes, né? O envelhecimento, ele tá cada vez mais, a gente vê, a população tá envelhecendo, a expectativa de vida ela tem aumentado. E esse envelhecimento, esse aumento de expectativa de vida, ela traz consigo o aumento das doenças relacionadas ao envelhecimento após a terceira idade. E muitas dessas doenças, elas são, na verdade, as causadoras, né, da perda de memória. Então, de fato, trazendo para o paciente idoso, né, a gente tem uma maior gama de comorbidades, de doença que afetam a memória. E também nas outras idades, né, a gente tem hoje, na verdade, uma sobrecarga, né, uma sobrecarga de tarefas, de atribuições. Isso gera à pessoa um excesso de preocupação, um excesso de ansiedade, que com certeza torna a memória uma queixa mais frequente. A pessoa começa a bugar, né? Começa a bugar, dá falha. Dá chute, viu? Tem dia que ele tá com chute e eu também aqui. Ó, vamos descansar a mente. Se a gente primar pela nossa memória e desde cedo fizer uma alimentação adequada, e a gente observa que no dia a dia, quando a gente fala, nossa, eu tô esquecendo tanta coisa, a pessoa vai lá na farmácia, compra lá o produto natural, ginkgo biloba. Ginkgo biloba é excelente para a memória. Procede essa alimentação, esse tipo de medicamento para manter uma memória aí mais intacta, sadia? A alimentação é um grande aliado, né? Um grande protetor para a nossa memória. Isso faz parte de uma medida preventiva para cuidarmos da memória e evitarmos esses esquecimentos. Então, com certeza, ter uma alimentação equilibrada, né? A gente ingerir frutas, legumes de modo geral, evitar excesso de industrializados, de alimentos ricos em conservantes, ingerir mais alimentos integrais, rico em fibra. Então, manter uma alimentação saudável, sem sombra de dúvidas, ela é uma medida de proteção muito importante. Atividade física diária? É o grande destaque, né, da proteção para o envelhecimento, né, principalmente o envelhecimento cerebral. A atividade física, ela entra como protetor para diversas doenças, na verdade. Para o cérebro não seria diferente, né? Então, a prática de atividade física regular, né? Pelo menos aí na frequência de 5 vezes por semana, em torno de 40 minutos. Ela previne, sem sombra de dúvidas, o envelhecimento, o esquecimento, manter uma mente ativa e a evitar essa frequência de perda de memória. Doutora Marcela,